Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, povo abençoado. Vamos para mais um vídeo do nosso canal. Faltam 5 minutos para as 4 horas da manhã. Acabei de orar e em orando me veio o desejo de fazer um vídeo. E teólogo não dorme, teólogo estuda, teólogo pesquisa. E neste vídeo tem como título: Quem apareceu a Saul? Samuel, um demônio, ou foi uma artimanha da feiticeira? Nós estaremos gravando este vídeo rápido, simples, é fácil de resolver o problema. De antemão já garanto que não foi Samuel, e a prova cabal de que não foi Samuel está no fato de Deus não haver deixado cair nenhuma das palavras de Samuel por terra, isto é, Deus cumpriu todas as palavras de Samuel enquanto ele estava vivo, e o ser ou o engodo que apareceu a feiticeira enganou Saul, porque os filhos de Samuel não morreram todos, ou os filhos de Saul, desculpe-me, não morreram todos com ele naquele mesmo dia. Por sinal, esse ponto já quebra toda a veracidade da profecia do suposto Samuel. Mas vamos lá. Primeiro ponto, Deus não respondia a Saul, nem por sonho, nem por Urim, nem por profeta. Então observe que Deus não respondia a ele por esses 3 meios possíveis à época. Isso está no versículo 6. A história está narrada em 1 Samuel, capítulo 8, tá? Capítulo 28. Mas você precisa ler o capítulo 28, capítulo 1, capítulo 28, 29, 30, 31, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4 de 2 Samuel, até que você tenha uma conclusão plena. Então, do capítulo 28 ao 31 do 1 Samuel, e do capítulo 1 ao capítulo 4 do 2 Samuel. Aí você vai entender direitinho. Então vamos lá. Deus não respondia a Saul nem por sonho, nem por Urim e nem por profeta. Então isso já é um motivo. Segundo motivo, Saul vai consultar a necromante, não a Deus. Ele diz: tem uma necromante para que eu a possa consultar? Ou seja, ele vai consultar a necromante, ele vai consultar espíritos mesmo. Ele não sai para consultar a Deus, ele já sabia que Deus já o havia rejeitado. Terceiro ponto, vai pedir pela necromancia que suba Samuel. Lembrando que a necromancia, nesse quarto ponto, era proibida terminantemente por Deus. E ainda temos um texto em Eclesiastes 9, que diz que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Temos na parábola do rico e Lázaro, de que quem morre não pode vir a este mundo senão através da ressurreição. Então, quarto ponto, a mulher ver um Deus, um Elohim, ou um espírito, subindo da terra, não um espírito humano. A palavra Elohim era dada aos deuses e também aos homens, a juízes, a magistrados, a anjos. Então a mulher apresenta, você tem que ver que a mulher apresenta na linguagem dela, tá? Na linguagem dela, um Deus, um Elohim. Na linguagem de quem? Da mulher, um semelhante aos deuses. Então, quem está falando isso? A mulher. Então, quem eram os deuses na visão da mulher? Eram os profetas? Não, claro que não. Eram os espíritos aos quais ela os consultava. Então, a mulher vê um Elohim, ou um Deus, subindo da terra, não um espírito humano. Isso está no versículo 13. Quinto lugar, a mulher vê subir da terra. Subir da terra não é trazer Samuel do seio de Abraão. Ela vê subir da terra e não trazer do seio de Abraão. Você vai dizer, mas o seio de Abraão, antes da volta de Jesus, ficava no mesmo lugar do Hades. A gente chega já lá, eu nem vou entrar nesse particular, mas chega já lá para te provar
que mesmo assim não tem cabimento. Subiu um ancião vestido numa capa. Saul deduziu que era Samuel. Observe, Saul não viu o personagem. A mulher deu as características e Saul deduziu que era Samuel, mas Saul não falou diretamente com Samuel. Ouviu uma voz. Pastor Feira, a Bíblia diz que houve uma voz. A gente chega já lá na voz. Tu e teus filhos estarás comigo. Logo Saul teria que ser salvo para estar com Samuel. Estarás comigo para ser salvo com Samuel. É aqui onde eu quero entrar. Mas, pastor Ferreira, na antiga aliança, o paraíso ficava no Hades. Mas mesmo o paraíso do Hades na antiga aliança, conforme essa teoria, eu não estou afirmando nem desafirmando, mas mesmo o paraíso no Hades na antiga aliança, os salvos iam para a ilha dos bem-aventurados. Então não tinha como Saul ir para aquele lugar e estar com Samuel. Ok? Então já não tinha como também. Sétimo lugar. Deus permite a operação do erro para que creiam na mentira. Segundo Tessalonicenses 2, 10 a 11. Está escrito que Deus permite a operação do erro para que os ímpios, no caso de Saul, creiam na mentira. Ele fez isso enganando os profetas de Baal com um espírito mentiroso, o espírito do diabo, o espírito do engano, o espírito de mentira, vindo da parte de Deus para enganar Acabe, usando os seus profetas de Acabe, tá? Melhor falando. Então, número 9. Quem sobe da terra é a voz do feiticeiro. Epa! É a voz do feiticeiro e não a voz de quem morreu. Professor Ferreira, onde é que está isso? Isso está em Isaías capítulo 29, versículo 4. Tá bom? No cântico da lamentação da cidade de Davi. 11º lugar, Satanás se transforma em anjo de luz, segundo Coríntios 11, 14. Então, não teria problema nenhum em ele se transformar na aparente figura de Samuel, o que pode também ser um engodo da feiticeira, porque Saul não chegou a vê-lo, Saul apenas subentendeu pela descrição. 12º lugar, espíritos maus falam a Acabe, já falei isso aqui. 13º lugar, esse aqui é crucial. Isbosete, filho de Saul, não morreu junto com Saul, com Jonatas, com Abinadab. Não morreu. Isbosete, na verdade, depois da morte de Saul, se tornou rei das tribos do norte. Isso está em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 8. E ele morre em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 5, morto por 2 amigos seus, ou 2 oficiais seus, que é Recabe e Baanã. Assim, a profecia não se cumpriu. Todos os filhos de Saul não morreram com Saul naquele mesmo dia. Ademais, eventos se deram entre o momento da consulta de Saul a Pitonisa até a morte de Saul, que passaram-se pelo menos 3 dias. Então, você vê aí que a profecia não se cumpriu, tá? Você vê que Deus não falava por necromancia, você vê que as palavras que sobem da terra são as palavras do feiticeiro, apresentado na Bíblia, são as palavras do feiticeiro. Você vê que Satanás se transforma em anjo de luz, não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros da justiça. Você vê que espíritos maus da parte de Deus falam a Acabe e enganam a Acabe. Você vê que Saul não viu Samuel, ele apenas deduziu que era Samuel. E tu e teus filhos estarás comigo, isto é, com Samuel. Era impossível, porque mesmo na concepção de quem diz que o Hades o paraíso ficava no Hades, este paraíso, dentro da mitologia que deu luz a essa teologia já no início do segundo século, segundo, terceiro séculos antes de Cristo, essa mitologia, a mitologia de Hades, o deus dos mortos,
ela dizia que existia a ilha dos bem-aventurados para os salvos. Então, como Samuel era um salvo, não tinha como Saul também estar com ele. Então, senhores, definitivamente, quem apareceu a Saul não foi Samuel. Pode ter sido um espírito maligno ou um engodo da feiticeira. Um outro ponto é o suposto Samuel desespera mais e mais Saul. Não fala, ó, Saul, se arrepende, busca arrependimento. Nós temos um texto nas Lamentações de Jeremias que diz: põe a tua face no pó, talvez assim haja esperança. Falando de Jeremias. Samuel, por certo, também levaria Saul a este caminho. Cara, tua situação está mal, Deus te rejeitou, mas faz o seguinte: ao invés de mentir, dizer que ele e os filhos dele morreriam no dia seguinte, como vimos que Isbosete não morreu, mas reinou 2 anos depois da morte de Saul, nas tribos do norte. Então, foi mentira do suposto Samuel. Mas se fosse o próprio Samuel, diria, cara, vai orar, se arrepende, busca alguma coisa, por aí vai. Então, senhores, não foi Samuel que apareceu a Saul, tá certo? Eu estou marcando um debate com um youtuber que tem mais de 100 seguidores no canal sobre a teoria da evolução e o criacionismo bíblico. Eu vou contrapor os pontos da teoria da evolução. Depois que eu fizer isso, eu farei um vídeo bem específico sobre a teoria da evolução, história de carochinha contada para gente grande. Por enquanto, fiquem com este. Samuel não apareceu a Saul. Que Deus nos abençoe. E agora eu vou dormir. Cedinho tem EBD.